Hoje vamos falar um bocadinho, sem mais demoras, sobre a cura metabólica, relembrar um bocadinho o que é isto da cura metabólica e como é que nos pode ajudar. E sabemos que a cura metabólica é a mesma coisa do que dizermos cura intestinal. Sabemos que é um pack de produtos naturais e poderosos que vão atuar na causa dos nossos problemas de saúde, mais comuns, claro, não em todos, mas na maioria, e não apenas nos sintomas, vão às causas destes problemas de saúde, digamos assim. Portanto, o que nós vamos tentar perceber é como é que esta regulação da flora intestinal pode ser feita e como é que pode transformar tanto a saúde física como a saúde psicológica, que produtos é que fazem parte desta solução metabólica que vocês já sabem, vamos relembrar, e porque é que funcionam todos juntos, e depois o que é indicada como solução e podemos integrar na nossa rotina, e depois, como isto tudo, como a jeito de resumo, isto pode ser um impulsionador muito importante para o vosso negócio, para vocês progredirem no vosso negócio rapidamente e com qualidade e oferecerem o melhor produto, a melhor combinação de produtos que se calhar existe na LR. Portanto, aqui a estratégia seria, se nós procuramos mais energia, menos retenção de líquidos, inchaço, digestões que não sejam tão difíceis de fazer, manter o peso, um sistema imunitário forte e até a parte psicológica mais forte, é isto que nós temos que vender, certo? Até aqui há alguma dúvida? Estão-me a ouvir e a ver, certo? Ok. Muito bem, meus queridos. Vamos lá. Portanto, oi? Falando aqui um bocadinho das principais causas de doença em Portugal, nós sabemos que a principal de todas, como já falámos várias vezes, é a alimentação desadequada. E isto tem muito, às vezes não é só por querer e por desleixo, mas tem muito a ver com os nossos hábitos diários. Nós temos imenso trabalho, poucas pausas, imenso stress associado a erros alimentares muito frequentes, que muitas vezes não fazemos atividade física em quantidades que sejam mínimas para a nossa saúde e alguns hábitos um bocadinho menos saudáveis, como o álcool e o tabaco. Portanto, acima de doenças mesmo, há o estilo de vida. 71% dos portugueses têm um plano alimentar desadequado e só depois é que vêm as doenças. O excesso de peso, a obesidade, a hipertensão, o colesterol, os diabetes e até a parte do tabaco. Portanto, a principal causa que nos diminui a saúde hum, principalmente dos portugueses, não é uma doença, é um estilo de vida desadequado, que é o plano alimentar desadequado. Daí a importância. Portanto, isto é uma pergunta para vocês, retrospectiva, para pensarem um bocadinho. Como é que vocês classificariam a vossa saúde global atual? Uma escala de 1 a 10, em que 10 é perfeito, sem nenhuma falha, e 1 é horrível, sem nada de bom. Mais ou menos. Mandem os números só para perceber. Ok. 8 já é muito bom. Ok, 5, 7, 8. Ali a meio, não é? Também concordo. Ali um 6 ou um 7, se calhar, no meu caso. Portanto, aqui era uma pergunta muito fácil de nós fazermos. Quanto é que valeria nós aumentarmos aquele 5, 6 ou 7 que vocês disseram para um 9 ou para um 10? 10 acho difícil, mas para um 8 ou para um 9, digamos, para um 9. Se nós sabemos que as principais causas de doenças em Portugal são conhecidas, nós podemos também, ao tratar os sintomas, tratar a causa e diminuir depois os sintomas. O que é importante é nós tratarmos a causa, a raiz dos problemas. Portanto, isto foi um bocadinho a evolução que houve na medicina e por isso é que a LR é um conceito tão atual. Porque a medicina convencional, digamos assim, preocupa-se muito com os sintomas, diminuir os sintomas, não haver sintomas. A medicina natural e esta questão dos suplementos alimentares da LR vai mais ao tratamento das causas, diminuindo as causas que provocam os sintomas. Portanto, se o tratamento das causas for eficaz e atempado, o tratamento dos sintomas pode nem ser necessário, porque nós, ao eliminarmos as causas, não vamos ter os sintomas. Portanto, é sempre muito mais importante tratar as causas para que nem sequer tenhamos os sintomas. Certo? Faz sentido? Se nós tratarmos uma causa atempadamente, não vamos ter os sintomas. Certo? Porque a tratamos antes de surgirem os sintomas.
Portanto, o principal foco aqui que eu vos quero transmitir e que vocês já sabem perfeitamente, porque é sempre este o nosso mindset, é que o principal foco é o tratamento das causas, do que está mal. E isto, em última instância, vai diminuir a utilização das substâncias químicas, muitas vezes os fármacos. Porquê? E porquê que isto é bom e porquê que é importante? Porque, ao diminuirmos o uso de fármacos, vamos diminuir a resistência a estes fármacos, à cabeça os antibióticos. Ou seja, o que é que eu vos quero dizer com isto? Se uma pessoa tiver só amigdalites e tiver sempre a tomar antibiótico, à 10ª vez que vai tomar o antibiótico já não faz o mesmo efeito que faz na primeira vez. Portanto, aqui o truque é, nós usamos estes suplementos para melhorar a nossa saúde, tratar causas e evitar os sintomas, de modo a que quando precisemos mesmo de um antibiótico ou de outro fármaco, porque eventualmente vamos precisar ao longo da vida, faça o seu efeito. Portanto, não quer dizer que os fármacos sejam maus. Devem ser utilizados só quando são precisos. Principalmente os antibióticos, está bem? E não fazer a torta e a direito. Por isso é que nós devemos prevenir as coisas. E por isso é que a nossa medicina é natural e preventiva. Certo? Até aqui, meus queridos, tudo bem? Exatamente. Fortalecer-nos para nem sequer precisarmos desculpem, dos fármacos. Muito bem. Onde é que o intestino entra nisto? Porque a nossa flora intestinal é muito importante para que o nosso organismo esteja forte. Porque vai proteger o nosso organismo contra algumas bactérias que são nocivas e que muitas vão provocar até doenças que depois, eventualmente, vão precisar de antibióticos. Por exemplo, e por isso sabemos que a flora intestinal é um conjunto de milhões de bactérias que nós chamamos boas, probióticas, que permitem normalizar toda a função digestiva e a função intestinal, suavizar este processo de digerir alimentos e não ficarmos infartados, mal dispostos, e depois, para mim, a mais importante é que vai reforçar o sistema imunitário em alta medida, porque nos vai permitir responder muito mais fortemente às ameaças externas. O que é que prejudica a flora intestinal e o nosso estilo de vida? Tudo o que vai prejudicar, vai aumentar a probabilidade de termos alguma doença. Aquilo que nós falámos há bocado. Mau sono, álcool, tabaco, o stress diário, que é muito importante, a inatividade física, o uso crónico de alguns fármacos, nomeadamente os antibióticos e outros, e a dieta desequilibrada, que, se vocês se lembram, era a principal causa de doença em Portugal, certo? 71%. Portanto, qual é a solução? O PEC metabólico que vamos agora apresentar. Até aqui alguma dúvida, meus queridos? Ok. Hoje, esta formação não é no sentido de vos dar coisas novas, é relembrar, é relembrar como é que vocês podem abordar este tema, percebem? Nas vossas vendas, como é que vocês podem abordar este tema de uma forma diferente, certo? Portanto, hoje não vos estou a dar nada novo, estou-vos a relembrar uma forma de apresentar o tema. Estão a conseguir ouvir? Vi aqui uma a Janice a dizer que não sei o som. Sim? Ok. Pronto, então, resumo até agora, meus queridos. Nós temos algumas coisas que afetam a nossa saúde. Às vezes nem são doenças, são hábitos, nomeadamente a dieta, o plano alimentar, digamos assim, a atividade física, o álcool, o tabaco. E nós precisamos de nos concentrar para tratar as causas e não os sintomas. Portanto, nós vamos tratar as causas atuando antes dos sintomas aparecerem e fortalecendo o nosso organismo e, quem diz o nosso organismo, diz a nossa flora intestinal, porque vai reforçar também o nosso sistema imunitário, como já vimos. A solução para tratar as causas e não só os sintomas é o PEC metabólico. E por isso é que vamos falar do PEC metabólico hoje. O PEC metabólico vai fazer a regulação do organismo e da flora intestinal, fortalecendo assim o sistema imunitário e nós respondemos com muito mais eh, força às ameaças externas. Vai diminuir a sensação de cansaço, que é muito comum quando o ritmo de vida é louco, é frenético, temos que fazer mil e uma coisas juntas, ok? E depois também vai ter a parte intestinal, que vai harmonizar o processo de digestão e absorção dos nutrientes e vai evitar alguns sintomas que até são comuns, nomeadamente a obstipação, a diarreia, a dor abdominal e até a sensação de infartamento. Portanto, nós podemos concluir que manter a flora intestinal equilibrada é tornar o nosso organismo naturalmente saudável, sem chegarmos ao ponto de precisarmos de algumas coisas mais fortes
depois, certo? Portanto, em quem é que se enquadra o PEC metabólico? Em toda a gente, na verdade. Eu pus-vos aqui 4 exemplos que são flagrantes, mas enquadra-se em quase toda a gente. Portanto, em pessoas com excesso de peso, obesidade e com o plano alimentar desadequado, que muitas delas até sofrem de algumas doenças, nomeadamente diabetes, a hipertensão, o colesterol elevado, ou por outra, trabalhadores que nem sequer têm excesso de peso, mas que têm uma rotina muito exaustiva, que não têm tempo para comer, não têm tempo para fazer uma refeição completa, de relaxar e muitas vezes ou optam por fast food ou então nem sequer comem, certo? Também podem ajudar pessoas que consumam frequentemente alimentação embalada, processada, pró-inflamatória, aquilo que nós chamamos de pró-inflamatória, porque é muito processada, não é natural, nomeadamente os doces, os fritos, os alimentos enlatados, salsichas, sardinhas, essas coisas, e o próprio álcool. E depois, uma parte um bocadinho mais psicológica, pessoas que não têm nada disto, mas que vivem em constante stress, em constante ansiedade e à beira do burnout. E, às vezes, esta questão da ansiedade vai se manifestar de forma física, nomeadamente com o cansaço, como nos falámos, com algumas alterações, desarranjos intestinais, digamos assim, e alguma sensação de infartamento. Faz sentido? Vocês repararem, é quase toda a gente. Não só aquelas pessoas que têm excesso de peso e já algumas doenças, nós conhecemos, a diabetes e a hipertensão, as pessoas que têm um peso normal, mas que têm um ritmo de vida alucinante, certo? Pessoas que até nem têm um ritmo de vida alucinante, nem têm excesso de peso, mas que são muito ansiosas, todas estas beneficiam com isto, certo? Então, o PEC metabólico, nós vamos fazer aqui um resumo com o ProBalance, Aloe Vera Severa, o Colustro, o Pro12 Plus e depois acrescentei aqui um relativamente à última apresentação, que é o Liver Support, porque falámos dele mais recentemente, certo? Lembram-se ainda? Onde é que ele atua? Fígado. Exatamente, Paulo. Muito bom. Portanto, falando aqui um bocadinho do ProBalance, nós sabemos que, em jeito de resumo, que não vos quero amassar muito, quero só deixar ideias-chave para vocês falarem com pessoas, chegarem a dizerem, pois, está a sentir isto, ou isto, ou isto, e por acaso nós até podemos ajudar sem ter que recorrer para já a químicos. Até podem ser precisos, não digo que não, mas talvez sempre complementar ou começar por esta linha, está bem? Por exemplo, então, em jeito de resumo, para o balance, é muito rico em magnésio, o que só por si vai regular os níveis de açúcar e os níveis de insulina no sangue, vai reduzir esta componente ansiosa, de stress e algumas pessoas até de ataques de pânico que são bastante incapacitantes. Alivia a intensidade das dores de cabeça que muitas vezes se associa a esta ansiedade, esta, esta questão do stress crónico, e depois vai promover, por outro lado, a síntese de uma energia boa e que se torna muito importante nas atividades que temos que fazer, tanto no trabalho como lúdicas, para estarmos com os nossos, com as pessoas que nos são importantes. Vai prevenir, entre outras coisas, a deficiência de cobre, muitas vezes causadas por distúrbios de má absorção. Nós todos conhecemos alguma pessoa que tenha doença celíaca, alguma inflamação intestinal, que se for associada a algumas outras manifestações, pode conferir uma doença gastroenterológica, nomeadamente o Crohn, ou outras que vocês já devem ter ouvido, como a colite ulcerosa, ou até aquelas pessoas que fazem a cirurgia para a redução do peso, a cirurgia bariátrica, tudo isto pode dar deficiência de cobre e o ProBalance vai prevenir a deficiência de cobre. Também contém o crómio, que vai estabilizar os níveis de açúcar, que é muito importante para evitarmos outras doenças, como os diabetes, e sendo que o seu déficit se associa ao consumo de alimentos muito processados, que é muito comum as pessoas que não têm tempo a recorrer a este tipo de alimentos, certo? Pronto. Relativamente ao aloe vera severa, tem uma capacidade anti-inflamatória muito potente, vai fortalecer a nossa resposta imunitária rápida e forte. Vocês já sabem isto, de trás para a frente, e vai contribuir também para melhorarmos a nossa pele no que respeita à sua elasticidade, ao seu brilho, à sua hidratação e nutrição. E por outra, tem aquele efeito que nós já todos sabemos de harmonização do sistema gastrointestinal. Vai atenuar aqueles sintomas que muitas vezes até são associados à ansiedade. A sensação de enfartamento, a azia, as náuseas, a obstipação ou diarreia, depende das pessoas.
E isto tudo, se vocês repararem, vai melhorar imenso a nossa qualidade de vida. Ainda não utilizámos nada que fosse químico e já melhorámos imenso a nossa qualidade de vida e até o perfil das bactérias boas que nós temos no nosso intestino. Certo? Então o raciocínio será: se nós temos aqueles sintomas ou se comemos mal, não temos sintomas, mas até comemos mal porque não temos tempo para nos alimentarmos corretamente, podemos utilizar o PEC metabólico. Dentro do PEC metabólico, vamos utilizar o ProBalance porque vai aumentar o nosso sistema imunitário e a sua força e vai regular os níveis de açúcar, diminuindo a probabilidade de termos alguma doença relacionada com isto, à cabeça, diabetes, mas também as outras, como hipertensão, colesterol, etc. Além disto, também temos o aloe vera civer, porque tem uma capacidade anti-inflamatória muito, muito forte e vai harmonizar os sintomas gastrointestinais que muitas vezes se associam a esta questão do stress diário e da má alimentação. Certo? Portanto, por um lado, vai prevenir aqui doenças como a insulinoresistência, em último caso a doença de diabetes, o colesterol elevado, a hipertensão e a obesidade, contrariando ou diminuindo aquilo que nós chamamos de síndrome metabólica, é quando estas quatro existem ao mesmo tempo. E, por outro lado, vai melhorar os valores de colesterol e triglicerídeos e vai reverter as alterações da glicemia em jejum e evita o desenvolvimento de diabetes ou aliás, de pré-diabetes ou de diabetes, certo? Além disso, tem um importante papel também na redução da inflamação corporal, assim como o ProBalance. Isto vai atuar também no normal funcionamento de todo o nosso sistema circulatório do sangue, os vasos sanguíneos. Portanto, em resumo, melhora a circulação intestinal, melhora o processo de digestão e isto permite que não tenhamos sintomas gastrointestinais. Mais uma vez, estamos a atuar nas causas e não nos sintomas, estamos a atuar antes. Está bem? Medicina preventiva. Certo, meus queridos? Ok. Pronto. O que eu vos estou a dizer é que não é para tomar fármacos, não é nada disso. Às vezes só com os fármacos é que funciona, mas podemos tentar atrasar a necessidade de tomar esses fármacos. E às vezes, tomando os fármacos, até podemos manter os fármacos e começar a tomar também isto, porque atuam as duas coisas em conjunto, digamos assim. Pronto. Então, fazendo o resumo até agora, porque depois fica mais difícil integrarmos mais informação. Falamos do ProBalance, que à cabeça regula o açúcar no sangue e reduz a ansiedade e reduz a inflamação também. Além disso, a aloe vera severa, a principal hum, característica é que vai aumentar a capacidade anti-inflamatória e harmonizar o sistema gastrointestinal. E por isso nós conseguimos evitar ou atrasar doenças como a obesidade, a hipertensão, o colesterol e os diabetes, certo? Portanto, falando um bocadinho aqui do colostro, sabemos que também este tem uma ação muito forte anti-inflamatória, auxilia muitas vezes no tratamento até das úlceras intestinais, das pequenas feridas intestinais ou do síndrome do intestino irritável. Vão-me pondo aqui no chat o que é que vocês acham que é o síndrome do intestino irritável. E é muitas vezes utilizado até por atletas para uma recuperação muscular mais rápida e mais eficaz. Portanto, é mesmo muito importante. Vocês acham que é o síndrome de intestino irritável? Qual é o principal precipitante? Ou seja, o que é que influencia em muito a ocorrência do síndrome de intestino irritável? E as pessoas, quando estão de uma determinada maneira, têm muitas vezes diarreia, dor de barriga, estão enjoadas. O que é isso? Quando é que as pessoas têm mais isso? Ansiedade. Perfeito. É mesmo isso. Portanto, as pessoas, quando estão mais ansiosas, começam a ter sintomas gastrointestinais. E o colostro atua um bocadinho nisso, certo? Portanto, resumindo o colostro, propriedades anti-inflamatórias muito importantes, auxiliam principalmente no sistema gastrointestinal, prevenindo
prevenindo alguns sintomas que se associam muito ao síndrome do intestino irritável e, por consequente, à ansiedade e à questão do stress diário crónico. Está bem? Pro-12. Vocês já estão fartos de ouvir falar de Pro-12. É um suplemento que tem microencapsulação, o que vai permitir que a acidez do estômago não afete o seu efeito ótimo no intestino, portanto, resiste ao estômago e depois atua de forma espetacular no intestino. É como produzir bactérias boas, probióticas, e vai também ter um efeito gastrointestinal muito importante dentro da base do que já falámos, não vale a pena estar a repetir, só acrescentar aqui um que pode atuar contra a bactéria Helicobacter pylori, que é muito comum. Além disto, pode, na minha opinião, mais ligado à medicina, acredito que um dos maiores efeitos é prevenir o aparecimento e o desenvolvimento do cancro no colo. Claro que isto ainda está a ser estudado e não temos a certeza se é verdade ou não, mas há estudos que apontam para esta redução do risco, que é muito importante, certo? E efeitos são importantes tem. Diminui o risco cardiovascular global, isto é, diminui o risco de acontecerem coisas que nós não gostamos, como infartos, AVCs, etc. Restabelece a flora urogenital, algumas urinárias, principalmente nas mulheres, e melhoram também a saúde mental, certo? Aqui alguma dúvida? Resumindo estes dois que nós falámos aqui, colostro, muito importante na ação anti-inflamatória e em diminuir os sintomas gastrointestinais, principalmente associados à ansiedade, que é o intestino feitos gastrointestinais e não gastrointestinais. Os gastrointestinais, já falámos um bocadinho, e acrescenta o facto de poderem, como é um probiótico, aumentar a eficácia do tratamento da bactéria Helicobacter pylori, que aqui é necessário fármacos e ponto final, mas associar um probiótico pode aumentar até a eficácia desses fármacos, certo? E depois os efeitos não gastrointestinais que atuam nos outros sistemas, nomeadamente na saúde mental, na parte uroginecológica, vai diminuir a probabilidade de infecções urinárias e até no risco cardiovascular, que é uma das coisas mais importantes da medicina, vai diminuir o risco de acontecerem eventos maus, nomeadamente infarto do miocárdio, os AVCs, etc. Sim? Eu não sei porque é que isto ficou aqui com esta pinta amarela, vermelha. Vou tentar tirar. Já está. Pronto. Eu acrescentei aqui este slide. Digam-me só se vocês conseguem ver. Estão a ver o slide? Estão a ver o slide? Sim? Ok, meus queridos. Então, falar só um bocadinho aqui do que é que nós podemos acrescentar à cura metabólica clássica que todos conhecíamos. E o que nós podemos acrescentar é aqui a questão do liver support, que falámos mais recentemente dele, e falámos menos vezes porque é um suplemento mais recente. A atuação ótima é no fígado, como vocês sabem, como o próprio nome indica, vai apoiar a função hepática ideal, normal, porque tem um forte componente chamado colina que vai contribuir para que o metabolismo das gorduras mantenha o fígado saudável, digamos assim. Tem uma ação muito forte na desintoxicação natural de todo o corpo, nomeadamente através do extrato de carne mariano, que é utilizado tradicionalmente para regenerar, para proteger e renovar as células do fígado, as células hepáticas. Contém também clorela, que é o que nós chamamos de alga verde, hum, que aumenta a função antioxidante e de limpeza do organismo, e depois também vai ter alguns efeitos gastrointestinais muito importantes, nomeadamente ajudar na digestão, aliviar a sensação de enfraquecimento. É muito recomendado após os períodos em que nós sobrecarregamos o fígado. E com o que é que nós sobrecarregamos o fígado? Quais são as duas coisas? Digam-me.
Quais são as duas coisas que sobrecarregam o fígado? Primeiro, à cabeça. Ok, afinal são três, os fármacos também. E gordura, exatamente. Portanto, fármacos, álcool e alimentação, aquela que nós chamamos de alimentação processada pró-inflamatória. Enlatados, doces, fritos, essas coisas todas, certo? Não me lembraram de mais um, exatamente, os remédios, os fármacos. Portanto, em jeito de conclusão, não sei se vocês se lembram o que é que eu vos disse numa apresentação presencial que nós fizemos. O fígado precisa de estar limpo para conseguir limpar o organismo, certo? Ou seja, se nós contratamos uma empregada para casa e essa empregada nos traz, agarrada à empregada tem lixo, pó, para casa, limpar a casa, isso tudo, não vai limpar a casa, vai sujar ainda mais. Nós precisamos de limpar o fígado para que o fígado consiga funcionar como limpeza e filtro do corpo todo. Para nós limparmos o fígado, vamos utilizar o liver support para conseguir que ele esteja limpo e forte para, para limpar o resto do organismo. Faz sentido para vocês? Sim? Ok. Exato. É tipo o aspirador. Exatamente. Temos que limpar o saco do aspirador para conseguir aspirar, senão não cabe lá mais nada. Até sai pó para o chão. Pronto. Então, em jeito de resumo, o que é que nós vamos ganhar com este pack? Primeiro, à cabeça, sistema imunológico fortalecido, óbvio, não é? Capaz, o corpo fica mais capaz de responder contra infecções externas. Bem-estar e leveza intestinal, porque vai suavizar o processo de digestão e não vamos ter sintomas gastrointestinais frequentes. Vai diminuir também os sintomas de ansiedade, depressão e burnout, aumentando a saúde mental de qualidade, certo? Melhora o metabolismo intestinal, porque perante um plano alimentar inflamatório que é quase toda a gente neste momento por causa da falta de tempo até, portanto vai melhorar a resposta intestinal a este plano alimentar inflamatório e depois equilibra o intestino de doentes crónicos, nomeadamente com as doenças que nós estamos sempre a falar, porque são as mais prevalentes no país. Hipertensão, diabetes, obesidade, entre outras. Isto tudo está a doenças graves e que muitas vezes podem ser fatais. Certo? Pronto, depois aqui, isto aqui interessa-vos mais, se calhar. Falámos aqui um bocadinho sobre o PEC metabólico dos 3 meses, que são, desceu de 852 para 637,90. Vocês isto sabem mais do que eu, confesso-vos, a minha parte é mais anterior. E depois este aqui, que baixou de 284 para 212,80. Isto tudo porque é a campanha de um ano de termos lançado este PEC. Está bem? Então, digam-me, perceberam tudo? Perceberam como é que conseguem voltar aqui vou voltar de 2 minutos para vocês perceberem como é que falam às pessoas, está bem? Que é o mais importante. Aquelas perguntas, aquelas preocupações que vocês têm muito específicas de aí uma pessoa com estas 14 doenças, que toma estes 24 medicamentos, o que é que pode... Isto às vezes não é mais importante. O mais importante é vocês perceberem que tipo de pessoas é que se enquadram nisto e perceberem onde é que estão no vosso foco. Vamos então fazer aqui o resumo. Perante a nossa população portuguesa, nós temos problemas que atingem quase toda a gente, à cabeça, hipertensão, colesterol, diabetes, obesidade e principalmente alimentação desadequada. Faça isto, perguntem às pessoas como é que acham que está a saúde delas e depois, se elas vos disser 8 ou 9, vocês começam a explorar alguns problemas que elas têm e fazê-las perceber que se calhar não está assim tão boa, certo? E depois, fazê-las perceber que muitas vezes as pessoas só tratam os sintomas e as causas continuam lá. Portanto, o que nós queremos é tratar as causas para que os sintomas nem sequer existam. E nós temos a solução para isso, que é o PEC metabólico. Quem é que ajuda? Ajuda toda a gente. Certo? Com obesidade, que fazem refeições de fast food, que têm muita ansiedade, que consomem habitualmente alimentação processada e pró-inflamatória. Ajuda toda a gente.
Porque é que é composto este pack metabólico? Probalance, aloe vera severa, colostro, Pro12+, e o liver support. Probalance, mais na atuação do valor do açúcar no sangue e da redução da ansiedade e também dos sintomas gastrointestinais. O aloe vera severa, mais na capacidade anti-inflamatória e de resposta do nosso organismo perante infecções e ameaças externas, mas também com papel no sistema gastrointestinal. O colostro também é anti-inflamatório e vai-nos diminuir os sintomas associados, os sintomas gastrointestinais associados à ansiedade, nomeadamente o síndrome do intestino irritável. Depois temos o Pro12+, que vai ter efeitos gastrointestinais, que já falámos deles, e não gastrointestinais, nomeadamente diminuindo as infecções urinárias e melhorando a saúde mental. E depois o Liver Support, que é para limpar o fígado, de modo a que ele consiga limpar o organismo. Certo? Perceberam assim o resumo do resumo? Pronto. Muito bem, meus queridos. Desculpe, mais uma vez, pronto, em jeito de conclusão, queria agradecer-vos imenso o facto de conseguirem estar um bocadinho mais cedo hoje. A partir de agora as formações são novamente às 9, sem stress. Eu só vos pedi hoje para virem um bocadinho mais cedo, pronto, porque tenho que ir tratar, entretanto, o outro atleta, e assim consegui à mesma tarde um bocadinho com vocês, sim. Entretanto, queria-vos desejar também que aproveitem estes feriados que aí vêm, sim. E falem muito nesta questão da ansiedade e dos sintomas gastrointestinais. Está bem? Os sintomas gastrointestinais e a ansiedade, acho que pode ser por aí que vão aumentar as vendas. Está bem? Beijinhos a todos e obrigado por me terem ouvido. Está bem?